O Minotauro. Minotauro, diretamente das lendas gregas, né? A gente tem aí o meio. Aí entra também na seara dos meio-homem, né? Meio homem, meio touro. E Minotauro, na verdade, ele é uma raça jogável em alguns cenários, né? O próprio Dragonlance, se não me engano, tem Minotauro. O vermelho abriu o Discord ali na hora. Apareceu na frente da gente. Cadê a gente? Tá mostrando. Não é a Nossa Senhora dos... Cheia de braço. E aí no Dragonlance tem Minotauro. O Tormenta, se não me engano, também tem Minotauro. Tem uma aventura do Shep, o narrador de LoL, que eu quando eu assisto, que tem um Minotauro na mesa com ele. No WoW, né, tem os Tauren, que são basicamente Minotauros. Então, não é uma coisa tão distante assim de se existir. Eu lembro que no famigerado Tibia também, a gente tinha inclusive classes diferentes de Minotauro, né? Tinha o Minomage, então são coisas que você pode determinar ali que os Minotauros podem possuir uma sociedade, e essa sociedade pode ter diferentes divisões de classes. Então, provavelmente o mais comum seria o mais fortão ali, como bárbaro, como guerreiro, como algum tipo de classe marcial. Mas nada impede que algumas variações não tão truculentas existam e passam a estudar e a aprender a dominar as energias da magia. E o Minotauro, ele tem também um quesito que pouca gente pensa, que eu acho que também é interessante. Isso aí era uma piada recorrente que a gente fazia nas primeiras mesas que a gente jogava, que também tinha possibilidade de jogar de Minotauro, que se ele é um meio humano, meio touro, boi, vaca, entre aspas, por assim dizer, existe uma variedade muito grande de bois. Então você pode ser um meio Nelore, você pode ser um meio vaca holandesa, e aí você pode brincar à vontade com a aparência do seu Minotauro. Meio Baby Beat. Meio Angus, né? Então, Meio Angus. Você pode brincar à vontade com a aparência do seu Minotauro aí, de acordo com o tipo de vaca que você quer que ele represente, o tipo de bovino que você quer que ele represente. Então, é uma raça predominantemente... acho que no Dragonlance ele tem algumas características que envolvam a história original dele da Ilha de Creta, né, na mitologia grega, que é uma maldição também, né, como a maioria dos monstros algum deus fez alguma merda e pôs a culpa nos outros, e aí nasceu o Minotauro como punição pra alguma coisa. E aí no Dragonlance ele tem um pouco dessa herança da mitologia grega, que é sentidos labirintinos, uma coisa assim, que ele não se perde, ele sempre consegue lembrar os lugares que ele já passou. Ele tem também vantagens relacionadas à navegação, porque a Ilha de Creta era uma ilha, né? Então tem conhecimentos relacionados à astrologia, esse tipo de coisa. E além de tudo como um combatente, ele tem as possibilidades também de dar o dano de carga, né? Dar o golpe de carga dele tradicional do touro, que é ali usando os chifres como um ataque extra. Então, eu acho que é muito fácil, assim, ele não precisa nem necessariamente ser um grupo mau, o Minotauro não é necessariamente mau, ele pode facilmente, assim como no Warhammer a gente tem os ogros, tem essa premissa um pouco má, _caótica, _selvagem, o Minotauro pode facilmente, acho que assim como no Tormenta, ele é inserido na sociedade como uma raça, entre aspas, normal, não sei se ele, como que eu não acompanho muito Tormenta, mas sociável, pelo pouco que eu vejo, sociável. Então acho que não tem nenhuma necessidade de você colocar ele num grupo mau, ele pode ser tranquilamente qualquer alinhamento, ele pode ser um Minotauro bom, pode ser um Minotauro honrado, um Minotauro paladino, que eu acho que encaixa perfeitamente em qualquer um desses arquétipos que você quiser inseri-lo. Ele era mau porque ele era bestial, né? Ele era animalesco, ele era só uma criatura pra se enfrentar e colocado em algum lugar, porque ele era tipo um guardião. A partir do momento em que novas modalidades, novos modos dessa criatura foram surgindo, como os magos e tudo mais, a inteligência já pressupõe a questionamento, né? Não precisa ser malvado, ele pode ter outros tipos de modos de ver a vida. Então, dá pra fazer igual o Centauro, né? Centauro, alguns outros Mino alguma coisa, que é o tipo Sátiro, outras variedades de equinos, bovinos e... Ovinos. Ovinos.
O Minotauro no D&D, ele surge como raça jogável em suplemento, né? Não, acho que ele tem Acho que no nível de Dragonlance, ajuste. Ele tem nível de ajuste no 3.5. Não. Sim, no 3.5. Tô falando no quinta edição. No quinta edição ele surge no Mythic Odyssey, eu acho. E aí depois no Mordekaiser ele é incorporado. E aí é muito engraçado porque ele mantém isso do... Você citou do negócio do labirintino lá de... Ele sempre lembra, né? O caminho que ele fez. E é muito engraçado, porque isso é derivado da mitologia, né? Da mitologia do Minotauro. Mas o Minotauro, o lore do Minotauro no D&D não tem nada a ver com isso. Por que O lore que do ele tem Minotauro, isso, então, né? eles são criaturas de Baphomet. Eles são criaturas associadas fortemente a Baphomet. Então pode ter um Minotauro Tanto é que Tiflin. É possível. No É extremamente viável. No Eras Tanto é pode. que o Baphomet Minotiflin. o visual do Baphomet é um Minotauro. Ele é um Minotaurozão bizarro. Cara, eu não sabia botar ele disso e provavelmente eu ignorei completamente esse tipo de origem pra ele. Pois é. No quinta edição, eles são considerados como criaturas originalmente demoníacas. Eles são criados por Baphomet. Mas eu tenho uma experiência interessante, porque quando eu jogava o 3.0, a gente jogava num cenário próprio e existia um império Minotauro. E ele era a ameaça. Era um império do outro lado do oceano. E eventualmente eles começam a ir conquistando e até... A gente jogava num continente e tinha um estreito de Bering que conectava com outro continente. Um norte, assim. E o Império Minotauro era no sul. E aí eles foram tomando, chegaram lá em cima. E aí a gente jogou, inclusive, uma campanha que o nosso objetivo era destruir o estreito. Porque os Minotauros não tinham tecnologia marítima. Eles não conseguiriam. Então a gente tinha que destruir a terra para eles não conseguirem passar pro outro lado, como por terra. E, então, pra mim, era muito comum a ideia, porque os Minotauros tinham classes, eles eram todos personagens, fodões, tinha lá o líder Minotauro, caralho. Minotauro de classe. Minotauro de classe, ele levantava a ponta do casquinho quando ele pegava. Eu acho válido. Eu não sou fã de colocar essa criatura como membro de uma sociedade própria, mas acho que é totalmente viável, fica muito bem se é só trabalhar direito, fica muito legal. Eu gosto mais de tratar como criatura única. Criatura, como na origem grega, eu acho legal isso daí, de elas ter sido fruto de uma maldição e uma criatura aleatória, podendo ou não ser inteligente, podendo ou não ter outras capacidades, mas é uma preferência pessoal. Mas, sociedade de Minotauro é totalmente viável. Como eu falei, os centauros estão aí na mitologia como membros de sociedade, né? Inclusive, eles tinham uns casos muito divertidos com as Amazonas. Mas isso é para um outro papo de mestre. Casais improváveis. Bom assunto, hein? Eu tava até brincando do meio Minotauro que tem no Tormento, que é o Minotauro Balfour, que é palhaçada do meio elfo. É, Um quarto elfo. ele é meio. O D&D tá vindo aí, ó. O Andy vai vir com os É meio tipo o algo. Gohan, que é um quarto Saiyajin, né? Meio Saiyajin, o Trunks, algum deles lá. Qualquer um, né? Tá tudo igual, na verdade isso não importa. Todos eles têm o mesmo poder. Se você fizer um meio Minotauro que pega a parte de baixo, ele é praticamente humano, né? Meio Minotauro. Meio Minotauro, meio humano. Ele só tem casco.